Bom dia! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Vamos continuar. Ontem a última frase foi essa aqui, ó. Antes de mais nada, é necessário sacrificar essa ilusão da liberdade que pensamos ter. Se tentarmos sacrificar essa ilusão, talvez cheguemos à possibilidade de sermos realmente mais livres. Pergunta: que significação têm os valores comuns como bravura, generosidade e cordialidade do ponto de vista desse sistema? Resposta: às vezes tem um significado muito importante, às vezes absolutamente nenhum. Não podemos contar com um significado permanente desses valores, porque a maneira de ver comum sempre admite que as palavras têm um significado permanente, ao passo que elas não podem ter. Uma palavra para uma pessoa significa uma coisa, para outra pessoa significa outra. O que vale mais são as nossas ações, né? Essas aí não tem muito como significar, é o que é. Pergunta: esse sistema tem alguma coisa a dizer sobre a ideia de pecado? Resposta: o pecado, numa definição geral, é tudo que é desnecessário. Mas devemos modificar essa definição. O pecado é sempre a consequência da fraqueza. Se eu tiver que ir a algum lugar e prometer estar lá às 12h30 e souber que se andar depressa chegarei na hora, mas em lugar disso me detiver no caminho para olhar as vitrines, isso será pecado em relação à minha promessa de chegar às 12h30. Tudo deve ser considerado do ponto de vista da intenção ou decisão em relação a alguma coisa que estabelecemos fazer num dado momento. Se tivermos uma meta ligada ao trabalho, nesse caso, tudo que fizermos contra o nosso próprio trabalho será pecado. Não haverá pecado se não tivermos meta. Se a gente se compromete com alguma coisa com a gente mesmo e a gente não faz, a gente está, entre muitas aspas, pecando, né? Com nós mesmos. Não constitui pecado parar para ver as vitrines, mas se tivermos que estar em determinado momento, uma certa hora, e a parada nos fizer chegar atrasados, nesse caso, isso será pecado. Podemos compreender o pecado e o crime quando os cometermos em relação ao trabalho. Então poderemos ter uma visão um pouco mais ampla e pensar nas pessoas que acabam de entrar no trabalho e depois nas que podem chegar e assim por diante. Então tudo que fizerem contra a sua própria compreensão do trabalho será sem dúvida pecado, porque elas estarão se enganando a si mesmas. E o que fizerem contra os outros que estejam no trabalho, sendo um exemplo para essas pessoas, né, por meio do seu próprio exemplo que você fizer contra as outras pessoas, será pecado, porque a sua meta é ajudar e não prejudicar. Pergunta: o que o Senhor quis dizer ao afirmar que o pecado é resultado da fraqueza? Resposta: no trabalho, as exigências aumentam. Muitas coisas tornam-se gradativamente mais difíceis. Tomam-se certas decisões e uma das primeiras é fazer esforço. Ir contra a maneira habitual de sempre evitar esforços e tornar as coisas tão fáceis quanto possível. Fala que é pra gente fazer isso, né? Tornar tudo tão fácil quanto possível. Se tentarmos trabalhar, tomaremos uma decisão de nos opor a essa tendência, de tornar as coisas mais difíceis. Por outro lado, se essa decisão permanecer simplesmente mental, se não nos levar a uma ação qualquer, será um contrassenso e certamente um pecado contra nós mesmos. A gente tem mania, né, de colocar esforço nas coisas, sendo que tudo pode ser mais simples. De alguma maneira isso é um pecado contra nós mesmos, é isso que ele está falando. Pergunta: o senhor poderia passar da palavra pecado para a palavra arrependimento? Creio que o arrependimento é algo inteiramente diferente da ideia que habitualmente se tem dele. Resposta: as coisas más só podem ser eliminadas pelo arrependimento. Isso não significa em absoluto que um homem faça algo e em seguida se arrependa e diga a si mesmo: não farei isso novamente, porque simplesmente quer. Se tivermos feito algo, o vestígio disso permanecerá, de modo que é mais fácil fazê-lo uma segunda vez, e isso cria o momentum. Podemos às vezes superar o momentum através do arrependimento. O arrependimento sincero é uma grande força no trabalho. As nossas tendências sempre nos fazem realizar coisas contrárias ao trabalho. Elas não assumem necessariamente a mesma forma, o que os torna enganosas, as nossas tendências.
Eu poderia fazer algo de uma forma e depois continuar a fazê-lo, não da mesma forma, mas no mesmo sentido. Mas se me arrepender convenientemente no momento certo, poderei vencer essa tendência. Isso também faz parte da gente estar consciente, né? Pergunta. Nesse caso, o arrependimento verdadeiro significa necessariamente uma mudança de ser? Resposta. Não diria que se trata de uma mudança de ser, mas simplesmente de interromper uma tendência. Haja consciência para fazer isso, né, gente? Interromper as nossas tendências, principalmente as sabotadoras. Pergunta. Há algum modo pelo qual possamos ajudar a humanidade? Resposta. Sempre partimos da ideia de que as coisas devem ser corrigidas, mas vamos supor que um homem adquira poder e comece a corrigir as coisas. Poderá torná-las tão ruins que um poder superior poderá ter que intervir para consertá-las outra vez, e isso poderá significar a destruição da Terra. Isso explica outra coisa, a dificuldade da aquisição do que podemos chamar poderes superiores. Eu até coloquei aqui do lado, será que ele está falando de ETs, dos nossos irmãos superiores, né, que dizem? Vou voltar aqui. Poderia chegar até a significar a destruição da Terra. Isso explica outra coisa, a dificuldade da aquisição do que podemos chamar poderes superiores. Acho que ainda não é o negócio que eu falei dos ETs, não. Peraí, que a gente vai chegar lá. Poderes superiores são poderes nossos mais fortes, né? Mais substanciais. É como se uma mente consciente precisasse nos impedir de adquirir poderes superiores, porque imediatamente quereríamos usá-los indevidamente. Parece que só poderemos adquirir tais poderes quando essas inteligências ou seres conscientes estiverem seguros de que não interferiremos. Foi aí que eu falei, dos ETs. Isso aí tem nada, ele não tá falando isso não, tá? Eu que tô falando. Mas eu fiquei me questionando de que será que ele tá falando dessas forças superiores aí, enfim, essas inteligências ou seres conscientes estiverem seguros de que não interferiremos. Quem assistiu Data Limite, do Chico Xavier, tem no YouTube, vai entender por que eu tô falando isso aqui. Mas não há nenhum espectador consciente. Vou voltar, tá, gente? Desculpa aí que eu fiz uma confusãozinha. Vou ler de novo essa parte aqui. Parece que só poderemos adquirir tais poderes quando essas inteligências ou seres conscientes estiverem seguros de que não interferiremos. Mas não há nenhum espectador consciente, senão leis, e elas estão em nós. Elas mantêm uma espécie de freios automáticos em nós, que nos impedem de interferir. Pergunta. De que serve ter esses poderes se não podemos usá-los? Resposta. Evidentemente, num dado momento, as forças existentes no universo têm que travar uma luta entre si, e as forças superiores não querem interferir, obviamente por uma razão precisa. Se o aspecto positivo, aquele que se opõe ao caos, for bastante forte, vencerá. Se for fraco, terá que ser destruído e então talvez algo novo apareça. Há muitas alusões na Bíblia a essa ideia, ou talvez sejam apenas alegorias. Acho que ele está se referindo ao fim do mundo mesmo, ao fim dos tempos, essa coisa que a Bíblia traz, né? Que tem muitos nomes, muitas teorias. Todos mostram que as coisas têm que ser resolvidas pela luta num único nível. Dessa forma, não pode haver qualquer interferência. Papos doidos aqui. Pergunta. O senhor disse que não temos vontade. Nesse caso, como é que chamaria o esforço bem concreto de uma pessoa para vencer um hábito ou não fazer aquilo de que gosta? Resposta. É atração por algo ou aversão a algo. Quando a pessoa tem medo de alguma coisa ou não gosta dela, isso cria aversão. Ou lhe disseram que pode obter algo e isso cria atração. Ou a pessoa não gosta de alguma coisa, isso cria aversão, ou ela quer falar para ela que ela pode conseguir alguma coisa e isso cria atração. Não está nela essa vontade, mas nas coisas. Estas atraem ou repelem a pessoa. Ela, porém, chama isso a sua vontade. Pergunta. Nesse caso, o senhor a considera inteiramente sem valor? Resposta. Ela é mecânica, não tem valor algum. Pode ter um valor objetivo, no sentido de que a pessoa pode obter algo dela no plano material. Mas não é esse o esforço de que falo.
O esforço só começa a partir de uma coisa: o esforço para despertar. Ele tem uma visão muito diferente de tudo isso, né? Da nossa vontade, dos nossos desejos, das nossas visões, do que a gente fala. Ele considera que enquanto a gente não desperta, tudo isso é mecânico. É como se a gente estivesse o tempo inteiro agindo por conta de circunstâncias externas e não simplesmente do que a gente genuinamente quer como ser consciente. Isso é muito interessante. Eu muitas vezes brigo com ele aqui, falo com ele que ele está errado, que eu não concordo com ele, mas é um ponto de vista muito interessante a gente considerar isso, de que a gente é mecânico, que a gente age só por influência externa e que só, o que ele acabou de falar, exclusivamente o esforço para despertar é o que pode realmente fazer a gente ficar consciente, né? É muito interessante isso. Pergunta: pode um homem desenvolver a consciência pelos seus próprios esforços? Resposta: ele não pode fazer isso exclusivamente pelos seus próprios esforços. Deve ter antes um certo conhecimento e uma certa explicação dos métodos. E há muitas outras dificuldades além dessa. O homem é uma máquina que funciona subordinada às influências externas. A máquina dos homens número 1, 2 e 3 não se conhece. Mas quando um homem começa a conhecer-se a si mesmo, já se torna uma máquina diferente. É esse o modo como o desenvolvimento começa. Pergunta: quando o Senhor diz que a observação de si mesmo é o caminho para a consciência de si mesmo, devemos nos observar durante a própria experiência? Resposta: tanto quanto possível. A gente deve se observar, né? Durante essa experiência. No início pode ser difícil, mas em pouco tempo veremos que é possível. Quando se derem conta de que podem pensar com uma parte da sua mente e observar com outra, não haverá nenhuma complicação ou confusão. Pergunta: esse é o primeiro passo para tentar perceber de maneira completa que não sabemos absolutamente nada? Resposta: será muito útil se você puder, mas não podemos fazer isso. Estamos demasiadamente certos de muitas coisas. Pergunta: é uma coisa que se deve ter em mira? Resposta: podemos aspirar a isso tanto quanto quisermos, mas nunca poderemos alcançá-lo da maneira costumeira. Se aprendermos coisas novas sobre nós mesmos, coisas que não sabíamos antes, poderemos depois comparar o que conhecíamos antes com o que aprendemos agora. Isso pode nos levar a um lugar. Por hoje é isso, gente. Nos vemos amanhã. Muito obrigada pela companhia e até já.